Olá, alunos da disciplina da Saúde da Criança e do Adolescente 2, dando continuidade ao conteúdo que nós estávamos falando sobre cuidados da criança em condições cirúrgicas. Nós paramos aqui na parte dos adolescentes, né? Então, com relação ao adolescente, como que ele enfrenta a questão da lesão corporal e da dor? Então, a imagem corporal para os adolescentes é extremamente relevante, porque eles estão numa fase de autoconhecimento, de mudanças e transformações corporais. Então, para eles, isso muito importa, né? Muitas vezes o adolescente passa por situações, a maior parte deles, na verdade, né? De não aceitação do seu corpo por conta dessas mudanças. Então, é, qualquer alteração que for ter de acordo com uma condição cirúrgica, um procedimento cirúrgico, isso vai afetar muito o adolescente por conta do seu corpo. Então, qualquer alteração que vai diferenciar ele dos outros adolescentes é considerado uma grande tragédia. Nossa, ai, se a pessoa tiver que fazer um procedimento cirúrgico adolescente, que ela vai ficar depois utilizando um colete por muito tempo. Nossa, isso pode ser o fim do mundo para a pessoa, porque quem que na escola vai estar usando um colete igual dela? Ninguém. Então, ela vai ser a estranha, vai ser a diferente. Então, qualquer outro tipo de alteração, né? Uma traqueostomia, uma gastrostomia e assim por diante. Então, isso, por conta deles ver isso como uma grande tragédia, a gente precisa, né, estar atento com isso, fazer um acompanhamento multidisciplinar. O adolescente também é importante que ele esteja fazendo acompanhamento com o psicólogo, né, juntamente com toda a equipe. Então, é bem importante a gente trabalhar essa questão dessas mudanças que vão vir com o procedimento cirúrgico. Também o adolescente, ele se preocupa muito com a privacidade. Então, nós temos que estar atento a isso, né, porque nessa fase eles não querem se despir para fazer exame físico, procedimento cirúrgico, então a gente tem que estar atento também em respirar a privacidade do adolescente. E muitos reagem à dor, né, com autocontrole, eles não vão chorar, gritar, espernear como uma criança, mas isso é muito peculiar, então vai depender de cada indivíduo, a forma de reação da dor. Mas eles são capazes de descrever essas experiências dolorosas, então é muito mais fácil, né, a gente se comunicar com o adolescente a respeito disso, perguntar o que ele sentiu, como ele sentiu, né, numa escala de dor como na escala de Eva de 1 a 10, qual que foi a dor, o que poderia ser feito para amenizar essa dor, essa situação. Então, isso tudo tem que ser trabalhado também. Vamos aqui, já que nós estamos falando de avaliação de dor, é muito importante a gente avaliar isso de uma forma adequada. E hoje, na saúde, a gente tem várias escalas que servem que tem essa finalidade. Então, a gente vai, por exemplo, com as crianças, os menores, que ainda não têm compreensão de número, né, de grandeza. Então, a criança pré-escolar, por exemplo, ela não sabe que 3 é maior que 2 e que 10 é muito maior do que 3, então ela não tem essa compreensão ainda, né? Então, se você pedir para ela avaliar a dor numa escala de 0 a 10, essa criança ela não vai conseguir compreender a pergunta nem responder de forma satisfatória. Então, o que a gente utiliza? Essas escalas pediátricas de avaliação para dor, que são escalas faciais, ok? Então, a gente observa lá, por exemplo, a carinha, né, a gente pode utilizar escalas, essas escalas redondinhas aí de face, mas também tem escalas com personagens de desenho animados, como esse do Cebolinha, da Mônica, né? Tem outras com outros, né, desenhos, personagens de desenho animado. Então, uma escala lá, a criança está um pouquinho feliz, está um pouquinho triste, mais um pouquinho triste, está muito triste. Olha a expressão ali facial, a última, né, que representa a dor maior, dor máxima. Então, tá os olhos, né, então, como a gente viu ali, cerrados, o choro, a bochecha elevada, a boca um pouco aberta. Então, essa é a expressão de dor. Já para os maiores, que têm já compreensão, os escolares e adolescentes, nós podemos utilizar a escala semelhante, mas a numérica, a escala de Eva. Aí aqui eu deixei para vocês também na aula por videoconferência esse exercício de reflexão crítica sobre avaliação de dor.
Estácio tem 14 anos de idade e está em seu segundo dia pós-cirurgia abdominal. Quando você entra em seu quarto, ela sorri para você e continua a conversar e a brincar com seus visitantes. Ela está no segundo dia. Estácio quantifica sua dor em 4 de uma escala de 0 a 5, de nenhuma a pior dor, respectivamente. Sua companheira de quarto, Gil, tem 12 anos, estando no terceiro dia após cirurgia de escoliose. Ela não sorri e ainda fica muito tempo deitada no leito. Gil quantifica sua dor em 4, na mesma escala. Com base nessa avaliação, você escreve o seguinte em seus registros. Escolha 2 itens. Bom, você vai ter que escolher um da Estácia e outro da Gil, né? Estácia. Sem angústia aguda e parece confortável, conversando e brincando com os visitantes. Ou você vai escrever: quantifica sua dor cirúrgica em 4 nas escalas de 0 a 5. Gil, quantifica sua dor cirúrgica em 4 nas escalas de 0 a 5 e é incapaz de se movimentar por causa da dor. Ela parece deprimida. Gil, quantifica sua dor cirúrgica em 4 na escala de 0 a 5. Então, aqui, como que vocês acham que deve ser a descrição desse relatório? Eu deixei aqui para vocês, né, fazerem uma reflexão sobre isso e eu vou estar comentando isso na aula presencial. Bom, os efeitos benéficos da hospitalização. Bom, um efeito benéfico de uma criança, né, pode parecer, ai meu Deus, qual que é o benefício de ficar internado, hospitalizado ou passar por uma cirurgia? Mas é a recuperação da doença. E no caso, se o paciente for paliativo, o objetivo é o quê? Trazer conforto e qualidade de vida para essa criança. Então, é uma oportunidade para a criança dominar o estresse e sentir competente em sua capacidade de enfrentamento. Então, também, além disso, que é uma oportunidade dela dominar esse estresse, a criança também, ela vai ter novas experiências de socialização. Isso também é importante para o crescimento da criança, né? Estando internada, ela vai socializar com médicos, enfermeiros, nutricionista, outras crianças que estão internadas em condições também semelhantes ou mais graves ou menos graves, outros pais. Então, ela vai socializar ali. Então, a enfermagem nisso, ela tem um papel essencial em proporcionar um cuidado atraumático, livre de trauma e capaz de atender de forma individualizada as necessidades físicas, psicossociais, educacionais, né, da criança, além de minimizar os efeitos da doença sobre a sua família. Então, como é responsabilidade nossa, a gente fica pensando assim, a gente que é da enfermagem pediátrica, nossa responsabilidade é gigante, porque a gente tem que cuidar do serzinho ali para a sua recuperação, da sua saúde, mas também estar atento às suas necessidades de educação. Muitas vezes a criança vai ficar mais de um mês internada, a gente deve providenciar, né, a pedagogia para estar acompanhando essa criança. Segundo o ECA, segundo a legislação, é direito da criança que fica internada em longos procedimentos continuar as atividades educativas. Também temos que estar atento às suas necessidades físicas, como dor, desconforto, psicológicas, sociais, né? E ainda o quê? Cuidar da família também. Nosso paciente, quando a gente tem um paciente pediátrico, não é só um paciente, é a criança e sua família. É um cuidado também da família que se estende para essa família. Então, aqui eu trouxe um pouquinho sobre condição cirúrgica, né? A cirurgia, ela pode ser classificada em vários tipos de acordo com a sua urgência, né? Ela pode ser eletiva, quando é uma cirurgia que pode esperar, onde a gente pode agendar essa cirurgia previamente e através desse agendamento vai ter um tempo para o paciente, para a criança se programar. Então, eu vou ter um tempo para prepará-la psicologicamente, para explicar sobre os cuidados que vão ser feitos antes, durante e após, né? Tempo para fazer exames e tudo mais. Então, ela é eletiva. Além dela ter esse tempo de poder ser agendada e tudo mais, muitas vezes ela pode ser uma eletiva
optativa ou uma eletiva necessária, que tem também essa diferença. Optativa, por exemplo, uma cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva, mas ela não é necessária. O paciente que opta por fazer. Já uma cirurgia, por exemplo, de correção de algum desvio na coluna, alguma coisa que a criança precisa fazer. Apesar dela ser eletiva, porque ela não é urgente, eu posso agendar, tenho esse tempo e tudo mais, ela é uma eletiva necessária, porque ela precisa daquele procedimento cirúrgico. Agora, urgência, né, já é um paciente que precisa de uma intervenção cirúrgica rápida, e eu posso aguardar entre 24 a 48 horas no máximo. Agora, emergência tem que ser imediato. Por exemplo, aquele paciente, aquela criança que sofreu um acidente, que chegou no PA, se ela não for operada imediatamente ali, naquele momento, ela vai a óbito, porque ela está correndo risco de morte. Então, a gente não tem tempo na urgência e na emergência de fazer o que a gente tem na eletiva, que é preparar a criança, explicar o procedimento, fazer exames laboratoriais e tudo mais. Então, todos esses fatores aqui vão interferir nos cuidados pré-operatórios, que é os cuidados que a gente tem antes da cirurgia, e nos cuidados pós-operatórios após a cirurgia. Então, assim, o que a gente faz no pré-operatório, quando a gente admite uma criança lá para internação, para procedimento cirúrgico? Primeira coisa, né, que a enfermagem tem que fazer, a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Então, a primeira etapa envolve uma anamnese, que é uma entrevista bem detalhada, e um exame físico completo. Por mais que a criança internou para fazer uma cirurgia, vamos supor, de abdômen, eu tenho que examinar tudo. Exame físico completo. Eu vou examinar sistema respiratório, circulatório, membros e tudo mais. Outra coisa que eu posso aproveitar para implementar no pré-operatório, se eu tiver esse tempo, se não for uma cirurgia de emergência, né? Aplicar o brinquedo terapêutico, viu? Eu posso pegar um brinquedo, explicar para a criança através do brinquedo, né? Funciona muito com os pré-escolares e escolares. O que vai ser feito para a criança através de demonstração no brinquedo. Higiene da criança, né? Então a gente tem que preparar para higienizar a criança, mucosa oral, pele, preparo dessa pele da criança. Fazer os exames laboratoriais, coleta de sangue e exames que forem solicitados, radiografias que forem solicitadas, então, certificar de que tudo que foi solicitado antes do procedimento cirúrgico seja realizado, como uma radiografia, um eletrocardiograma, quando necessário, né, e se indicada a tricotomia dos pelos, né, que é a raspagem dos pelos. Isso vai depender do local da cirurgia, tá? Por exemplo, cirurgia que for realizada na cabeça da criança, tá vendo? Então, vai ser realizada uma tricotomia ali dos pelos da cabeça ou de outra região, se necessário. Mas a tricotomia ela é indicada, né, não é indicada para a pessoa fazer em casa. Então, quem tem que fazer realmente é o profissional da cirurgia. Geralmente é feito até mesmo no centro cirúrgico, ou horas, até 2 horas antes de fazer o procedimento cirúrgico. Por quê? Porque para evitar a exposição, né, e a entrada de bactérias, micro-organismos ali, porque quando você retira o pelo, você faz a tricotomia, você está abrindo muitas vezes uma porta de entrada. Então não é indicado que o paciente faça muitas horas antes da cirurgia ou faça em casa, porque isso, se ele se cortar em casa e se contaminar, ele já vai entrar, né, com essa porta de entrada, ou às vezes já contaminado lá com sítio de infecção. Dieta também é muito importante a gente seguir as orientações de alimentos que devem ser oferecidos para essa criança, se ela está com uma dieta restritiva ou não, com relação a líquidos e alimentos. Outra coisa que a gente faz é apresentar para o familiar, para o responsável, o termo de responsabilidade e autorização. Inclusive, no checklist de cirurgia segura, uma das coisas que é verificada lá antes de iniciar o procedimento é se o paciente ou o responsável assinou o termo de autorização, que é depois que faz a cirurgia. Se der algum problema e esse responsável não tiver assinado o termo, pode dar um problema para a equipe e para a instituição. Então, pré-operatório,
A equipe de enfermagem é responsável pelo preparo e desenvolvimento de cuidados como orientar, preparar fisicamente e emocionalmente, avaliar, com a finalidade de diminuir o risco cirúrgico, promover a recuperação e evitar as complicações no pós-operatório, uma vez que essas geralmente estão associadas a um preparo pré-operatório inadequado. Então, tá vendo que a enfermagem no pré-operatório é essencial, porque é através disso que a gente está fazendo, cuidado, orientação, exame físico, preparo do corpo, da pele, da higiene, a gente vai estar contribuindo para o sucesso do procedimento cirúrgico e para a recuperação dessa criança. Porque se ela não for bem preparada, para o procedimento cirúrgico, isso pode trazer complicações tanto durante quanto após a cirurgia. Já na fase, né, intraoperatória, que é durante a cirurgia, e RPA, que é a recuperação pós-anestésica, né? A gente tem que lembrar que o centro cirúrgico é asséptico, fazer lavagem das mãos, uso de roupas e materiais apropriados. Então, o centro cirúrgico, ele é um local privativo, onde os enfermeiros, a equipe, né, que está lá circulando, utiliza a roupa privativa do setor, então vai chegar no vestuário, retirar a roupa, usar uma roupa privativa do setor, ter cuidado com essa questão da higiene do ambiente asséptico, que é ali para controlar, para contribuir para o controle de infecção hospitalar, controle dos materiais, né? O que pode acontecer nesse ambiente intraoperatório, RPA, é complicações anestésicas ou complicações durante a cirurgia. Então, a criança pode apresentar uma hipotensão, que é pressão baixa em decorrência da perda de volume também, principalmente, às vezes perda de sangue, tremor e calafrios por conta do ambiente que ele tem que ser climatizado, né, para que não ocorra proliferação de vírus, bactérias e tudo mais, ou por conta da condição patológica também. Hemorragia é um risco muito alto no centro cirúrgico, náusea e vômitos por conta principalmente dos opioides, indução anestésica, cefaleia, que é dor de cabeça, hipotermia, que é baixa temperatura, distúrbios renais ou eletrolíticos, dor, embolias e o ilho paralítico. São algumas das complicações que podem ocorrer nesse momento intraoperatório, que é durante o procedimento cirúrgico ou na sala de recuperação pós-anestésica. Então, nós temos que estar atento, né, a isso. Muitas vezes, a equipe que vai lá fazer o pré-operatório não é a mesma equipe que vai acompanhar no centro cirúrgico. Então, a equipe cirúrgica também tem que estar atenta, né? Eu vou deixar um artigo disponível para vocês estarem lendo a respeito disso, né? Enfermagem cirúrgica pediátrica. Ficar atenta às especificidades do público pediatra, tá? No RPA, que é o momento compreendido entre a interrupção da administração de anestésico e o retorno das condições basais do paciente, nós podemos dividir isso em três fases. Imediata, que dura minutos, quando a criança vai retornar à sua consciência e movimentação. Um cuidado aqui muito importante, gente, que eu tenho visto em termos de cirurgia pediátrica, que eu acho bem legal que a equipe está fazendo, quando é uma criança, muitas vezes quando ela está recuperando a consciência e a movimentação, essa criança pode ficar muito agitada, chorosa, com medo, isso pode interferir muito, sabe, na recuperação dessa criança, porque ela vai acordar sozinha num ambiente gelado, estranho, às vezes despida, né? Então, às vezes amarrada, contida no leito, então isso pode ser muito assustador. Então, o que a equipe tem feito, né? Apesar do familiar não poder ficar, o pai e a mãe acompanhando lá dentro do centro cirúrgico, quando finalizar a cirurgia e a criança estiver recuperando a consciência, a gente comunica o responsável, ele se prepara, né? Vai vestir a roupa privativa do setor e vai estar do lado da criança no RPA para este momento, quando a criança estiver retornando da consciência, retornando à sua movimentação, porque ao acordar a criança, visualizar o rosto da mãe, do pai, de algum familiar ali, de alguém que ela confia, de alguém que ela conhece, isso vai trazer muito mais segurança e tranquilidade
e vai ajudar na recuperação dessa criança. A outra fase, que é intermediária, pode durar horas, que é o restabelecimento da coordenação motora e sensorial. E a terceira fase, que é a tardia, pode durar dias, onde ocorre a normalidade da função motora e sensorial também. Bom, vamos continuar, né, esse conteúdo no próximo vídeo. Peço que vocês estejam lendo, estudando o slide e bons estudos, pessoal!